Olá, meus irmãos, bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Hoje, amados, eu quero, pela misericórdia do Senhor nosso Deus, falar sobre um assunto que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Está escrito assim: ocupa-te destas coisas, dedica-te inteiramente a ela, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Muito bem, amados. Com base nessa leitura, o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo, e ele estava aconselhando a Timóteo a não ser negligente acerca dos dons que havia recebido da parte de Deus, dons que foi dado por meio de profecia e com a própria imposição da mão dos presbíteros. Todos nós, amados, temos nossos dons. Alguns têm dons naturais, outros têm dons espirituais. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre dons espirituais que o irmão Timóteo recebeu pela imposição quando os presbíteros ungiram Timóteo para ser pregador da palavra de Deus. E agora ele aconselha que Timóteo ocupa-se e dedique-se inteiramente a esses dons. Ele aconselha para que Timóteo tenha sempre uma vida dedicada a usar os dons, para que ele possa progredir, para que ele tenha progresso na fé, e que ao progredir, o progresso de Timóteo seja manifestado a todos. Apóstolo Paulo aconselha Timóteo acerca de confiança, a confiar inteiramente em Deus e usar os dons recebidos da parte de Deus. Certa feita estava conversando com o irmão e ele disse: presbítero, eu recebi um dom da parte de Deus, mas eu não tenho certeza se esse dom é da parte de Deus. Ora, irmãos, quando Deus te dá um dom, Ele fará com que o Espírito Santo testifique ao teu espírito a prosseguir sempre avante, obedecendo a voz do Espírito Santo. O que isso significa? Falando sobre confiança. Pessoas de confiança obedecem às regras, cumprem suas promessas e sempre dizem a verdade. É por isso que elas conquistam a confiança de toda uma denominação, a confiança da congregação, a confiança das pessoas que estão em volta delas. Eu tenho visto muitas coisas sendo postadas por meio da rede social que não vai de encontro à presença do Espírito de Deus. Então, por que isto é importante, amado? Geralmente, quanto mais você provar que é alguém de confiança, que você está obedecendo à voz do Espírito de Deus, e que os dons que você está colocando em prática não é seu, mas é a manifestação do Espírito de Deus, mais liberdade você vai receber para utilizar os dons. Se você não utilizar os dons, se você não praticar aquilo que o Espírito Santo está te orientando,
O dom pode permanecer em você, mas adormecer dentro de você. Então o melhor jeito de ganhar confiança dos seus congregados é mostrar que você é sempre uma pessoa responsável e maduro. Não só quando eles estão perto, mas que você está sob a unção do Espírito de Deus. Apóstolo deixa bem claro que o seu progresso seja claramente visto por todos, disse ele para Tiago. Que progresso? O apóstolo não está falando sobre progresso na vida financeira, ele não está falando sobre progresso na vida carnal, ele está falando sobre progresso na vida espiritual. Se você não manifestar os dons se você não utilizar os dons que Deus te deu, então você não terá progresso, amado. Você não irá progredir, você estará estagnado, muitas vezes na fé. Se você quiser que as pessoas confiem mais ou volte a confiar em você, então você precisa dedicar-se aos dons que Deus te deu. Mas seja honesto, amado. Seja honesto, não tente usar os dons para proveito. Não tente manipular os dons de Deus. O Espírito Santo, ele manifesta o dom em tua vida, mas você é apenas um vaso de barro para ser usado por Deus. Nada é capaz muitas vezes de acabar mais rápido com a confiança é quando você usa da mentira, quando você tenta manipular a presença do Espírito de Deus. Eu tenho visto muitos pregadores tentando manipular o Espírito de Deus, achando que ele é o dono do dom, mas o dom pertence ao Espírito de Deus. O dom vem da parte de Deus. É Deus que manifesta a sua graça. É Deus que manifesta a sua presença. É Deus que estará usando você para operar por meio de você. Ele precisa que você se coloque no altar, como adorador que você é. Que você se coloque no altar para Ele usar você. Então não seja desonesto, não use de mentira. A verdade, ele sempre vai prevalecer. Se você sempre for honesto, principalmente quando muitas vezes cometer algum erro, porque o pregador, por mais que ele se dedique, muitas vezes ele é um ser humano e muitas vezes podemos errar. E as pessoas vão confiar em você quando você usa de honestidade, mesmo diante do seu próprio erro. Eu cometi um erro essa semana ao distribuir uma correspondência que chegou a mim. E ao cometer esse erro, imediatamente eu entrei em contato com a pessoa e disse: olha, eu errei. Eu mandei uma correspondência errada para você. E a pessoa disse para mim: e agora? Eu abri essa correspondência. Eu falei: então envia de volta para mim. Entrei em contato com a pessoa que era o dono da correspondência e disse: olha, o erro foi meu. Sabe o que a pessoa disse? Não se preocupa não. Pode mandar para mim. Então eu assumi o meu erro, e ao assumir o meu erro, a pessoa agradeceu inclusive para mim: muito obrigado, Gregório, porque eu assumi meu erro. E ao assumir o erro, amado, muitas vezes nós acabamos sendo até elogiados pelas pessoas. Então quando você erra, ao errar, não fique com vergonha de assumir seu próprio erro. Siga em frente e use os dons para a obra de Deus. Não é fácil ser honesto.
quando muitas vezes o mundo está corrompido, mas é fácil ser honesto quando tudo você passa a viver segundo a orientação do Espírito de Deus. Mas ser honesto quando você faz algo que pode manchar a sua reputação é o que faz a diferença. Isso ajuda a pessoa a confiar em você. Então, use de honestidade mesmo diante dos seus próprios erros. Use de honestidade mesmo quando você parece que esteve muitas vezes errando. Mas seja honesto em tudo, amado, porque a honestidade mostra o seu caráter, mostra que você realmente está vivendo sobre a orientação da palavra de Deus. Muitas vezes passamos por horas difíceis, por momentos difíceis, passamos por preocupação financeira, passamos por desemprego, passamos por mudança muitas vezes, passamos até por medo, por momentos de estresses, momentos de necessidade, de decepções. E essa hora precisamos da ajuda do Senhor, amado. Precisamos passar muitas vezes por esse momento para que nós possamos crescer, avançar, progredir. Então seja fiel, amado. Seja fiel em tudo que você está fazendo. A Bíblia diz assim: queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Hebreus 13, versículo 18. Então comporte honestamente. Comporte em tudo que você está fazendo. Seja responsável. Foi feita muitas vezes alguma coisa errada que você fez, mas não esconda seu erro. Seja fiel na sua vida conjugal, seja fiel na sua vida familiar, seja fiel em tudo que você está fazendo. Então, fala com sinceridade a tudo que você precisa para que você possa vencer, amado, né? Então é dessa maneira que nós possamos vencer os obstáculos, possamos, amado, ser vencedor em toda a área. O apóstolo Paulo, certa vez conversando com Filemon, ele diz assim, com Filemon, eu tenho a mania de colocar um R, então é Filemon, não é Filermon. E o apóstolo Paulo diz para Filemon assim: estou confiante em que você atenderá ao meu pedido. Sei que fará ainda mais do que as coisas que eu digo. Por que o apóstolo Paulo falou isso para Filemon? Porque Filemon era um homem de confiança, era uma pessoa rica, abastada, mas o apóstolo Paulo não estava dando ordem para ele, estava fazendo pedido para ele, mas ele tinha confiança de que Filemon obedeceria à orientação do apóstolo. Todos, amados, nós temos que vencer, ser honesto, obedecer a palavra de Deus. Então procure viver sempre com paciência, disse o apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Colossenses, no capítulo 3, versículo 12. Ele diz: seja paciente, use de paciência, seja benevolente, seja agradável em tudo que você está fazendo, porque isso é agradável a Deus. Isso fará com que Deus habite em sua alma, habite em seu espírito. Oremos a Deus. Eu quero fazer uma oração que eu coloquei hoje no meu Facebook, a oração de cura e libertação do aplicativo Orador, amado. Eu estarei lendo essa oração.
Está escrito assim: vinde, Espírito Santo, penetrai as profundezas da minha alma com o vosso amor e o vosso poder. Arrancai as raízes mais profundas e ocultas da dor e do pecado que está enterrado em mim. Quero acrescentar aqui a dor e o pecado que está enterrado nas minhas entranhas, na minha alma, dentro do amargo do meu ser. Ó bendito Espírito Santo, queima com o vosso fogo abrasador todas as trevas instalado dentro de mim. Trevas que consome e impede-me de ser feliz. Destrua em mim toda a consequência dos meus pecados e pecado dos meus próprios ancestrais. Pecados esses que têm vindo de geração em gerações, pecados hereditários, espírito ancestrais, espírito hereditários que se manifesta nas minhas atitudes, nas minhas decisões, nos meus próprios temperamentos, até mesmo nas minhas palavras, trazendo vícios que consomem a minha alma. Vinde, Santo Espírito, vinde em nome de Jesus. Lavai-me no sangue precioso de Jesus. Purificai todo o meu ser. Quebrai toda a dureza do meu coração. Destrua toda a barreira, todo o ressentimento, toda a mágoa e rancor, todo o egoísmo e maldade. Destrua todo orgulho, toda soberba, toda intolerância e incredulidade que existe dentro da minha alma, dentro do meu ser carnal. Todo mal seja queimado pelo sangue, pela presença redentora do Senhor Jesus. E no poder de Jesus Cristo ressuscitado, libertai-me, Senhor. Curai-me, Senhor. Tende piedade de mim, Senhor. Vinde, Santo Espírito. Fazei-me ressuscitar agora para uma vida nova, plena do vosso amor. Trazei-me alegria, paz e plenitude da presença divina. Estais fazendo isso em mim agora e assumo pela fé a minha libertação. Assumo pela fé a cura e a salvação manifestada por mim de Jesus, meu Salvador. Dou glória a vós, ó Deus. Dou glória a ti, bendito seja para sempre. Louvado seja o meu Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, o Cristo Redentor, o Cordeiro Salvador, que derramou seu sangue para redimir-me de todo o mal. E eu digo, glória seja dada a ti. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo amém. Que Deus abençoe a todos, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.